Olá, sou o professor Michael Gandhi e é um prazer estar participando da 12ª semana da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. O trabalho que eu venho apresentar hoje fala sobre entendendo o cálculo de prestações e os principais sistemas de amortização na matemática financeira. Bom, vou comentar aqui um pouco de história. Ao longo da história, o homem já se deparou com situações em que houve a necessidade de negociar para o seu próprio sustento. Na Suméria, por exemplo, por volta de 3000 a.C., juros eram pagos pelos empréstimos de sementes e outras conveniências. Na Babilônia, por volta de 575 a.C., das 400 tábuas matemáticas, cerca de metade eram financeiras, sendo que as exponenciais sugerem a aplicação de cálculos de juro composto. E na Itália, no final da Idade Média, principalmente em Florença, jovens entre 11 e 12 anos eram treinados nas chamadas escolas do ábaco, em matemática prática. O que seria isso? Lá se ensinava justamente problemas relacionados ao comércio, utilizando o cálculo com algarismos numerais indianos, a regra de Thales e o cálculo de juros. Então, utilizar a matemática financeira ao longo dos anos, isso já vem de eras bem remotas. Bom, o objetivo do nosso trabalho é entender o cálculo de prestações através dos resultados da matemática financeira. Como foi feita a pesquisa? Primeiro, nós pesquisamos um cartaz informativo exposto numa loja que vende eletrodomésticos no bairro Messejana, localizado no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Bom, e segundo, nós utilizamos uma situação-problema para comparar a diferença entre o sistema de amortização, saque e price, ou seja, entre o sistema de amortização constante e o sistema price, que é aquele onde as prestações elas são iguais. Bom, algumas definições são importantes para que a gente possa justamente entender o trabalho como um todo, Nós temos o capital, que é o valor monetário emprestado e investido, a aplicação. O juro, que é justamente o valor monetário referente ao rendimento desse capital. Nós temos a taxa, que é justamente o crescimento do capital, e ela é determinada justamente pela razão entre o juro e o capital investido. E aí nós temos os regimes de capitalização. Nós temos o regime de capitalização simples, em que é aquele que o capital investido, o juro calculado é sempre sobre ele. Então, o período, a cada período, o juro é sempre igual, é sempre o capital vezes a taxa, e o juro total é a soma deles todos. Por isso que a fórmula é justamente o capital vezes a taxa vezes o tempo. E nós temos o regime de capitalização composta, que é justamente aquele onde, digamos assim, o juro ele vai ser calculado sobre o capital inicial somado aos juros referente ao período. É o que nós chamamos justamente de juro sobre juros. Porque a partir do primeiro período, que eu calculo o juro do capital, o segundo período eu vou calcular sobre o capital inicial mais o juro referente ao primeiro período. E assim por diante, de forma acumulativa. Bom, o sistema de amortização que nós vamos trabalhar também aqui, nesse trabalho, que é justamente o sistema de amortização constante. Bom, nesse sistema, como o próprio nome diz, a amortização, aquele valor que vai pagar a sua dívida, a dívida principal, ela é constante, ela é sempre a mesma. E o sistema price, que é aquele onde a prestação é mensal e também é constante. Ou seja, você vai pagar uma prestação com juros, dentro desse valor dessa prestação tem a amortização e tem também os juros, e você vai pagar de forma constante até a última parcela. E também, não poderia esquecer, as fórmulas que nós utilizaremos. A primeira fórmula, que é o valor do cálculo, o cálculo do valor atual, ou dívida, ou valor financiado, que é a prestação, vezes o que nós chamamos de
fator de amortização, que é 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i, que multiplica 1 mais i elevado a n. Digamos assim, essas fórmulas, né, utilizadas no ensino médio, faz com que o aluno, através de calculadoras científicas, ele já tenha justamente a aproximação com a tecnologia. A outra é justamente o cálculo do valor futuro, que seria justamente o valor através de depósitos constantes. O valor futuro é igual à prestação, que no caso é o depósito, que multiplica também o fator de capitalização, porque agora você está pegando o seu dinheiro e emprestando a uma instituição financeira. 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Bom, primeiro passo da pesquisa foi verificar o valor da prestação e depois nós fomos justamente calcular o tempo que eu deveria investir essa prestação numa instituição financeira para que houvesse justamente o retorno referente ao valor à vista. Então, está aqui o cartaz, ó. É um fogão com um preço à vista de R$ 1.190, o total a prazo é R$ 1.608, uma prestação de R$ 134, a taxa de juro mensal é de 4,97% ao mês. Então, pegamos justamente aquela fórmula da literatura em matemática financeira e vamos justamente verificar se o cálculo está correto ou se foi acrescido algo por fora. Bom, então está aqui a fórmula. O valor à vista, né, é o 1.190, que é justamente o A, o valor atual. P é a prestação que nós queremos justamente verificar. E aí substituímos justamente as variáveis, né? A taxa, lembrando que 4,97%, isso é um símbolo, eu tenho sempre que dividir por 100. Toda porcentagem é uma divisão por 100, né? Uma divisão em 100 partes. Elevado a 12, porque são 12 prestações, menos 1, dividido por i, 0,0497, vezes 1 mais i elevado a 12, elevado a n. Bom, 1 mais 0,0497 elevado a 12 é justamente 1,789709. Menos 1, fizemos o cálculo tanto em cima quanto embaixo. Essa divisão ela vai dar justamente 8,878222. E pegando justamente o 1.190 e dividindo por 8,878222, nós temos aí a prestação de R$ 134. O que nós observamos é que a loja realmente está cumprindo com o que está na literatura para o cálculo de prestação. Bom, o outro passo foi que, caso o consumidor ele não queira comprar de imediato e pagar em 12 prestações de 134, e sim pegar esses R$ 134 e investir numa instituição financeira, em quanto tempo ele teria o retorno para comprar esse bem à vista? Pois bem, a instituição financeira a qual nós fizemos a simulação é justamente a poupança, que em maio de 2021 está rendendo por mês 0,20%. Por que ela está rendendo 0,20%, um valor tão baixo? Porque o valor de rendimento da poupança depende justamente da taxa Selic, que em maio de 2021 está em torno de 3,5% ao ano. E o rendimento da poupança justamente é 70% desse rendimento, ok? Então, por mês, em torno de 0,20%, e é em cima dessa taxa que nós vamos calcular. Ou seja, estamos pegando, digamos assim, o menor rendimento, o menor investimento que você poderia fazer. Tem outros rendimentos que justamente têm uma rentabilidade maior, ok? Então, usando justamente a fórmula do valor futuro, nós vamos justamente encontrar qual seria esse N, esse tempo. Substituindo 1.190, que é o valor futuro que eu almejo, é igual a R, que é a prestação, o depósito que eu vou fazer na instituição financeira,
I, que é 0,002, que é 0,2% ao mês, né? 0,02 dividido por 100, elevado a N, que é o que eu quero, menos 1 dividido por 0,002. Bom, o 0,002 está dividindo, ele passa multiplicando, e o 134 que está multiplicando, ele passa justamente dividindo. Com isso, nós temos aí 1,002 elevado a n igual a 1,017761. Para que eu possa encontrar o valor do n, já que agora eu tenho aí uma equação exponencial, eu deveria ter bases iguais. Como eu não tenho, vou ter que aplicar o logaritmo de um lado e do outro. Com isso, nós vamos encontrar justamente um tempo aproximadamente igual a 8,81, ou seja, o tempo inteiro é igual a 9 meses. Então, se ela comprasse o fogão em parcelas, ela ia pagar 12 prestações de 134, enquanto se ela investisse 134 em instituição financeira, em 9 meses, ou seja, em 9 depósitos, ela tem justamente o valor à vista do fogão, com economia justamente de R$ 402. Bom, vamos fazer agora uma simulação para que a gente possa ter também a diferença, né, entre o sistema de amortização SAC, que é aquele onde a amortização é constante, muito utilizado no sistema da habitação, e o sistema Price, que é, digamos, é o mais comum que nós utilizamos no nosso dia a dia. A maioria das prestações, na maioria das compras, nós justamente utilizamos o sistema Price, que é aquele onde as prestações são constantes. E ele também é utilizado no sistema da habitação. Bom, a situação problema é o empréstimo de R$ 1.500, que será liquidado em 6 parcelas, a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Bom, pelo sistema SAC, como a definição diz, que a amortização é constante. A amortização são aqueles valores somados que pagam a dívida principal. Então, quanto é que seria cada parcela de amortização? É justamente a dívida dividido pela quantidade de parcelas. No caso aqui, então, 1.500 dividido por 6, que é igual a 250. Bom, vamos montar aqui o que nós chamamos de planilha de amortização ou tabela de amortização. Nós temos aqui o nosso tempo de 0 a 6. Nós temos P, que é a prestação. Toda prestação é a amortização, que é o A, mais o J, que é o juro. Todo juro é calculado sobre quem? D, quem se D, saldo devedor vezes taxa. No nosso caso aqui a amortização está calculada, que é 250. E quem seria o nosso saldo devedor? Bom, saldo devedor é sempre o saldo devedor anterior menos a amortização referente àquela prestação. Porque a partir do momento que você vai pagando as prestações, a sua dívida ela vai sendo amortizada. Então, no tempo zero, a nossa dívida é justamente o 1.500. Bom, vou pagar a primeira prestação. Bom, eu sei o meu valor das amortizações. Todas as amortizações são iguais a 250, porque ela é constante. Bom, para calcular o juro, né? Para calcular minha prestação, eu preciso do juro, porque a prestação é justamente a amortização com o juro. Então, eu vou ter que pegar meu saldo devedor, que é justamente o que eu devo, os 1.500, e calcular a minha taxa em cima desses 1.500, a minha taxa de 2%. Então, 2% de 1.500 é igual a 30. E aí, a minha primeira prestação é justamente 250 mais 30, 280. Ok? Bom, meu saldo devedor após pagar a primeira prestação é justamente 1.500 menos 250, que dá 1.250. Bom, vou repetir justamente todo o processo. Em cima de 1.250 eu calculo 2%, é meu juro, e o resultado eu somo com 250, será o resultado da minha prestação. Ok? Então, esse é o processo para o cálculo do SAC. Para o Price,
Bom, para o sistema Price, a prestação é constante. Então, a primeira, digamos assim, coisa que eu tenho que calcular é justamente a minha prestação pela fórmula que já foi justamente mencionada aqui. Bom, 1.500, que é o valor da minha dívida, 2% em 6 prestações. Com isso, eu calculo uma prestação de R$ 267,79. Bom, a minha tabela é a mesma, ok? Só que agora o que é constante é justamente a minha prestação. Então, eu tenho a prestação, eu quero saber agora quem é o juro e quem é as minhas amortizações, que eu não tenho ainda, o que vai pagar a minha dívida. Então, logicamente, agora eu vou ter que calcular meu juro. O juro será, o primeiro juro é sempre a taxa vezes o valor que você financiou. Então, 1.500 vezes 2%, R$ 30. Se a prestação é justamente a amortização com juro, a amortização é a prestação menos o juro. Então, 267,79 menos 30, 237,79. E aí, o meu novo saldo devedor, após pagar a primeira prestação, é 1.262,21. E eu continuo justamente a tabela com esse novo saldo devedor. Ok? O que é que nós conseguimos concluir? No sistema SAC, o juro total foi de R$ 105. No sistema Price, foi de R$ 106,73. Então, começamos a perceber que a diferença, que no Price, o juro que será pago será um pouco maior do que o juro do SAC. Isso se eu tenho poucas prestações. Se eu tenho um financiamento longo, ok? O financiamento longo prazo, digamos, essa diferença ela se torna ainda maior. Além disso, a prestação inicial, a primeira prestação no sistema SAC, ela é maior do que no sistema Price. Mas o que a gente consegue perceber? Enquanto o sistema Price ele vai justamente caindo, no sistema SAC ele vai justamente caindo, no sistema Price ele permanece a mesma. E outra coisa também que nós podemos perceber é que o juro pago na primeira prestação é o maior juro. E tanto na tabela Price quanto na tabela SAC eles são justamente iguais. E aí depois eles vão decrescendo. Bom, nossas considerações finais é que a matemática financeira é justamente fundamental para o exercício de cidadania, não só para nossos alunos, quanto para os pais, para a comunidade em geral, que é importantíssimo saber calcular a prestação, justamente para que você não seja enganado e possa justamente exercer a cidadania com mais convicção, que o financiamento, apesar de parecer uma operação de empréstimo complexa, ela pode ser bem interpretada através dos resultados básicos da matemática financeira. Nós justamente conseguimos perceber justamente isso. E, por último, nesse trabalho nós queremos justamente despertar, né? Trabalhar na matemática financeira dessa maneira, nós podemos despertar o interesse e o senso crítico do nosso aluno, que após sair da educação básica, ele vai justamente galgar a transformação da sociedade e o meio deles. Então, essas aplicações no dia a dia, elas motivam e fazem com que os nossos alunos busquem mais ainda o conhecimento. Essas aqui são as nossas referências: Matemática do Ensino Médio, volume 3, do Dante, a História da Matemática Comercial e Financeira, do Jean-Pierre Piton Gonçalves, Matemática Financeira, do Lapolini, e Metodologias e Aplicações da Matemática Financeira, na segunda série do Ensino Médio. Muito obrigado, foi um prazer, professor Gandhi.